Karina Pentz, uma mulher de 61 anos, começou a suspeitar que estava sendo traída pelo marido e espalhou câmeras escondidas pela sua casa, certa de que o homem estava tendo um caso. O que ela descobriu foi algo muito pior. Karina tinha comemorado há poucos dias seu aniversário de 61 anos. Para marcar a data, ela deu uma festa enorme. Sempre achou que morreria cedo, que até os 60 anos estaria a 7 palmos da superfície. Dizia isso por causa de um câncer que tinha descoberto aos 45 anos, mas ela estava errada. Por isso, ao completar 61 anos, a comemoração foi especial. Naquela noite compareceram seus filhos, que vieram da capital. Vieram também os irmãos de Karina, que trouxeram lembranças de sua infância. E como ela era uma mulher muito admirada por seu grande coração, compareceram vários amigos que ela tinha feito durante sua vida. Apenas Pablo, o marido de Karina, não estava por lá. Todos bebiam, comiam e dançavam. Às vezes a música era encoberta pelo som das risadas e conversas entre os convidados. Crianças corriam de um lado para o outro enquanto os adultos se serviam de champanhe e doses de tequila. Muitas daquelas pessoas não se viam há muito tempo. Então, a festa virou algo ainda maior do que apenas o aniversário de Karina. Era um grande reencontro de amigos e familiares. Karina estava feliz, mas sentia um incômodo toda vez que olhava para a multidão e não via Pablo entre aquelas pessoas. Era estranho que o marido não estivesse ali, afinal, tinha passado a vida sendo muito atencioso com ela. Sempre aparecia com rosas, chocolates ou perfumes em datas especiais. Naquela noite, Karina fez questão de usar um conjunto de joias que Pablo tinha lhe dado quando completaram 30 anos de casados. Naquela data, Karina já achava que não passaria dos 60 anos. Então, o marido a presenteou dizendo que aquilo era bobagem. Deixa de ser supersticiosa, mulher. Você vai viver muito ainda e esses acessórios vão embelezar você por todos os anos que estão por vir, disse ele. Pablo era um prestador de serviços para companhias de seguro que sempre tinha chamadas em horários estranhos para cumprir, mas achou que naquele dia ele estava demorando muito para voltar. O que será que aconteceu com Pablo? A dona da festa se perguntava. Pouco antes de cantarem os parabéns, Karina foi até sua irmã e confessou que estava ficando preocupada. O marido não atendia suas ligações e as mensagens não estavam chegando. Karina tinha passado tanto tempo imaginando a própria morte de forma precoce que agora estava fantasiando coisas horríveis que poderiam ter acontecido com seu marido. No entanto, sua irmã a tranquilizou, dizendo que logo ele chegaria, que era normal ele atender chamados no meio das estradas e dos campos. Tenho certeza que ele vai entrar por aquela porta com alguma surpresa. Você sabe como ele é, Karina? Disse a irmã. A aniversariante achou que estava exagerando mesmo e tentou não pensar mais em besteiras e tragédias. Karina voltou a conversar, a beber e até arriscou alguns passos de dança com os filhos e netos para se distrair. No entanto, conforme os ponteiros do relógio avançavam, a sua ansiedade apenas crescia. Foi logo depois de servirem o bolo que ela recebeu uma mensagem de texto que dizia: meu amor, me desculpe por não estar aí com você. O trabalho está mais difícil do que eu imaginei, mas eu prometo que vou compensar minha ausência. Amo você. Karina tentou não ficar abalada com aquilo. A festa estava melhor do que ela esperava, mas nunca estaria completa sem seu companheiro. Já era meia-noite quando os últimos convidados se despediram e Karina deu a festa por encerrada. Foi para casa e se deitou para dormir. Acordou no meio da noite quando ouviu o chuveiro. Passava das 3 da madrugada. Logo, Pablo apareceu no quarto e, sem falar nada, entrou embaixo dos lençóis e se virou para dormir. Karina percebeu que o homem parecia muito cansado, então resolveu não dizer nada e deixá-lo descansar em paz. Porém, nunca tinha visto o marido chegar tão tarde. Quando Pablo acordou no dia seguinte, a manhã já tinha praticamente chegado ao fim. Na cozinha, sua esposa tinha posto uma mesa repleta de pratos deliciosos. Ao ver o marido com a cara ainda amassada e sonolenta, Karina perguntou o que tinha acontecido no trabalho. Fiquei esperando você chegar para comemorar junto dos nossos amigos e da nossa família, mas você não apareceu, disse ela. Pablo suspirou e pediu que a esposa não sufocasse com aquelas perguntas, pois ainda estava muito cansado. Dizendo isso, ele deu as costas e voltou para o quarto sem se sentar para almoçar com Karina. Durante a semana seguinte, Pablo exibiu um comportamento distante e que não condizia com nada do que Karina conhecia sobre seu esposo. Ele chegava do trabalho mais tarde e se trancava no quarto por bastante tempo. A mulher batia na porta, avisava que a janta estava na mesa e ele apenas respondia de forma seca, mas não saía de lá. Karina achou que alguma coisa podia estar acontecendo na companhia de seguros que não tinha agradado ao homem, mas ele não dizia nada a ela. Se ela perguntava, ele apenas dizia que estava cansado ou sem disposição, que precisava de um tempo para espairecer. Karina tentava ser compreensiva e dar espaço ao marido, mas seu coração palpitava. Nem mesmo quando imaginava que estaria morta aos 60 anos, não se sentia tão angustiada. No fim da
semana, quando percebeu que o comportamento dele não estava mudando, ela ligou para Brenda, sua irmã mais velha. Enquanto relatava tudo o que estava acontecendo, a mulher tremia. Suas palavras às vezes ficavam embargadas por uma vontade súbita de chorar ou medo do que não conseguia entender. Brenda ouvia tudo com atenção. Tentava acompanhar o raciocínio da irmã. Ele não fala comigo, Brenda. Só fica fechado no quarto. Ele nunca foi assim, você sabe. Eu estou ficando louca ou eu devo me preocupar? Karina perguntou. Brenda pensou por alguns segundos e respondeu que foi realmente estranho Pablo não ter comparecido à festa de aniversário na semana passada, pois Pablo sempre gostou de ficar com amigos e família, mas não disse nada naquele dia porque não queria deixar Karina preocupada. A mulher perguntou o que deveria fazer porque pensamentos terríveis estavam passando por sua cabeça e transformando sua vida em um inferno. Disse que achava que ele estava envolvido com alguma coisa perigosa, ilegal, ou então tinha outra mulher em segredo. Me diga, Brenda, eu estou ficando louca ou você concorda comigo? A irmã mais velha então disse que Karina deveria confiar em sua intuição para descobrir o que estava acontecendo. E então ela deu uma ideia à irmã. Não faz muito tempo eu instalei umas câmeras de segurança aqui em casa. Elas ficaram bem escondidas. Eu achei que minha empregada estava tirando coisas da casa, mas isso não era verdade. Mas enfim, seja como for, acho que você devia fazer a mesma coisa. Karina se sentia mal por desconfiar do marido daquela forma, a ponto de pensar em instalar câmeras no quarto para flagrar o que fosse que ele estivesse fazendo lá. Mas ela estava muito angustiada e queria tirar a limpo aquela história. Ela agradeceu à irmã e desligou o telefone. No mesmo dia, começou a pesquisar na internet modelos de câmeras discretas e serviços de instalação dos equipamentos. Pablo sempre tinha sido um homem muito atencioso e exemplar desde que namoravam. Nunca tinha esquecido um aniversário de namoro ou de casamento. Não era um homem meloso, mas também não era do tipo que não dizia que amava a companheira. Gostava de acompanhar Karina em eventos sociais e se dava muito bem com a família dela. Mandava cartões postais quando viajava a trabalho e escrevia cartas para a mulher só para surpreendê-la. Quando Karina ficou doente aos 45 anos e começou com aquela história de que não viveria além dos 60 anos, Pablo foi o primeiro a fazer graça, dizendo que era mais fácil o mundo acabar e só sobrar a sua esposa, uma mulher alegre e forte, do que ela morrer tão precocemente. Naquele momento difícil da vida dela, o homem ficou ao seu lado o tempo todo e cuidou dela. Se ela pensava em desistir do tratamento, ele dava um jeito de animá-la. Se falava em morte, Pablo a chamava de exagerada e pedia que não falasse daquele jeito, pois ele morreria se ela não estivesse mais perto dele. Era por conta de coisas assim que o comportamento atual do homem parecia tão estranho. Era possível que de uma hora para outra a sua dedicação à esposa tivesse mudado tanto? O que pode ter acontecido que Karina não sabia? O caso é que as semanas se passavam e Pablo continuava distante, sempre muito quieto e se trancando no quarto. Se vendo sem alternativa melhor, Karina colocou a ideia de Brenda em ação. Comprou os equipamentos e uma equipe de vigilância instalou o sistema em sua casa enquanto seu marido estava fora. Ela não escondeu câmeras apenas no quarto, mas em vários outros cômodos da casa também. Por meio de um tablet, ela conseguia acessar as imagens gravadas e em tempo real de qualquer um daqueles olhos espiões. A essa altura, a angústia já tinha transformado teorias em fatos em sua cabeça. Karina estava certa de que o marido, com 64 anos de idade, tinha uma amante. Quando olhou as primeiras gravações, percebeu que Pablo dormia no quarto e então se levantava no meio da noite e corria para o banheiro. E lá ficava por vários minutos. Karina tinha certeza que aquilo só podia significar que tinha outra mulher na vida dele. Dias depois, ela fez uma videochamada com Brenda e explicou o que estava acontecendo. Não havia nada nas gravações que comprovasse alguma coisa. Apenas mostrava o homem tendo um comportamento arredio e estranho. Ele não aparecia com nenhuma mulher enquanto estava no escritório. Apenas ficava lá, de olhos fechados. E então ia até o banheiro, de onde Karina não tinha imagens. Brenda não sabia o que dizer, mas Karina tinha certeza de que era do banheiro que ele falava com a amante. Ela começou a chorar porque queria confrontar Pablo, dizer tudo o que pensava, mas estava muito nervosa. Eram mais de 30 anos de casamento que estavam em jogo, mas ela sabia que não era justo ser enganada daquela forma. Brenda aconselhou a irmã mais nova a não fazer nada, pois ela não tinha nenhuma certeza. Karina disse que ia pensar e desligou o telefone, mas na verdade, ela já tinha se decidido. Aquilo acabaria naquela noite. Quando Pablo chegou do trabalho, calado como sempre, ela pediu para falar com ele. Pablo ficou parado de frente para a mulher com uma expressão surpresa e abatida e esperou que ela falasse. Faz meses que você está diferente e não me trata mais como antes. Não sei como você pode fazer isso comigo, Pablo, disse ela, ao que o homem respondeu. Fazer o quê, Karina? Você tem outra mulher, eu já sei de tudo. Com quem você está saindo? Seja homem e assuma isso, disse Karina, subindo o tom da conversa. Pablo balançou a cabeça, perguntando do que a mulher estava falando. Não minta mais pra mim, eu já sei. O que os nossos filhos vão pensar de você quando souberem também? Já pensou nisso? Me diga há quanto tempo você conhece essa mulherzinha? Pablo dava passos para trás, conforme a esposa ficava mais e mais alterada. Como ele negou toda aquela história, Karina pegou o tablet e mostrou gravações em que o
o homem passava vários minutos no banheiro antes de voltar ao quarto. Segundo Karina, era nesse momento que ele se comunicava com a amante e, no resto do tempo que passava em casa, não queria mais saber de sua esposa. Admita, Pablo, admita! Ela pedia aos prantos. Chegou a cair de joelhos para chorar, balançando o tablet como se fosse uma prova cabal da traição. Então, Pablo também mudou sua expressão. Ele se abaixou e também começou a chorar de forma mais sentida e triste do que sua esposa. Perdão, Karina. Perdão, meu amor, ele disse. Nesse momento, Karina levantou a cabeça e olhou para o marido fragilizado à sua frente. Era agora que ele admitiria seu erro e partiria seu coração. Então, ela não tinha certeza se aguentaria ouvir aquilo, mas era importante que ele confessasse. Ela tinha que estar preparada. Mas então, as coisas mudaram de rumo. Pablo disse que não chorava por ter sido infiel, pois isso ele não era, mas de fato vinha escondendo algo de sua esposa há muito tempo e aquilo o estava matando por dentro. Mas avisou que, assim que contasse o que escondia, iria para o quarto, faria as malas e não retornaria mais. Karina estava pasma. Se antes não sabia o que estava acontecendo, agora fazia menos ideia ainda. Pablo disse que estava muito magoado por ela achar que ele tinha outra mulher. Passei mais de 30 anos ao seu lado e sei que demonstrei todo o meu amor por você. De onde tirou essa ideia de que tenho outra esposa? Ele disse, fazendo Karina se sentir mal pela forma como julgou o marido. Em seguida, ele contou seu segredo. Com a voz embargada, anunciou que estava sentindo dores há algum tempo e resolveu fazer os exames. Assim, descobriu que tinha um câncer de estágio 3, que tinha deixado seus 2 rins muito prejudicados. Seria muito difícil o homem sobreviver por mais um ano. Então, ele decidiu trabalhar além do normal, sem poupar o que restava de energias e disposição em seu corpo para conseguir deixar uma boa reserva de dinheiro para a esposa. Contou que os remédios que estava tomando para tentar tratar do tumor e aliviar as dores causavam muito sono. Por isso, se trancava no quarto do escritório para poder dormir sem ter que revelar a ela o que se passava. Quando ia ao banheiro, era para vomitar, um efeito colateral do tratamento que vinha fazendo em sigilo após o expediente. Me perdoe se não contei antes. Eu não queria preocupar você. Quando você ficou doente anos atrás, enfiou essas ideias de morrer na cabeça e eu sabia que isso não ia acontecer. E agora que eu estou com os meses contados, não queria que sofresse mais do que o necessário, Pablo confessou. Karina estava atônita com aquela revelação. Sem saber o que dizer, ela apenas abraçou o marido e os dois choraram juntos. Quando o homem disse que iria embora para que ela não tivesse que passar pelo incômodo de cuidar de um senhor doente, a mulher o segurou com mais força, dizendo que ali era o lugar dele e que não seria incômodo nenhum, que eles dariam um jeito, que talvez seu caso tivesse solução, como a doença dela também teve. Pablo pediu que a esposa não contasse a ninguém sobre seu câncer. Não queria que ninguém olhasse para ele com piedade e que seus últimos meses de vida fossem privados. Agora que Karina sabia a verdade, ele não tinha mais por que se esconder e agir daquela forma distante e desanimada. E foi o que fizeram. Nas semanas seguintes, a notícia foi dada aos filhos, que também juraram ser discretos sobre o caso. Tentaram uma segunda opinião médica e novos tratamentos, mas os rins de Pablo já estavam em uma situação irreversível. O casal voltou a ter uma relação de proximidade e sinceridade até os últimos dias de Pablo. Em sua cama, o homem agradeceu por ter a mulher ao lado dele até aquele momento. Sabe, você aqui faz isso realmente ficar melhor. Não sei explicar, ele admitiu. Viu só, seu velho bobo? Onde você estava com a cabeça quando pensou em esconder isso de mim? Disse Karina, beijando a testa do marido. Então, os dois adormeceram, sem saber o que esperava por eles no dia seguinte. A única certeza é que um não abandonaria o outro em vida jamais. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like. E esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora, provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.